Quero falar a respeito hoje de uma situação que ocorreu nesses últimos dias, onde aquele chamado de ator parece com algumas crianças tocando nele, e parece que o Brasil começou a despertar sobre isso. E às vezes eu me entristeço, não pelo fato do que ocorreu, mas eu me entristeço por algumas manifestações. Aí as pessoas podem perguntar: você deveria estar feliz porque as pessoas manifestaram, algumas pessoas falaram, criticaram. Mas crítica não resolve o problema, gente. A situação é muito mais grave do que vocês pensam. Existe um ditador aí que aparece dizendo que é vergonha, que é vergonha. Verdade, que é vergonha. Mas o que eu acho mais vergonha, o que mais me vergonha, é essa palavra chamada de crente, essa palavra chamada de evangélico. É isso que me traz uma grande vergonha. Por que eu digo isso? É porque os cristãos do Brasil, uma boa parte são falsificados. A busca deles não é a salvação. A busca deles é dinheiro. E houve uma época no Antigo Testamento, Deus sempre tem uma batalha com os cristãos, Deus mostrando que a verdadeira vida está do outro lado, a verdadeira vida que Ele quer dar é a salvação. E existem pessoas que estão no comando ali, ensinando ou fazendo algumas coisas. Por exemplo, se você for dar uma viajada lá no Antigo Testamento, no livro de Josué, no capítulo 7, você vai ver uma situação parecida com o que está acontecendo hoje. E naquela época, Josué era um guerreiro, um homem de Deus, e ele enfrentou uma batalha ali com uma situação pequena e ele perdeu. E ele desesperou e disse: ah, Senhor, o Senhor me fez atravessar aqui para perder a guerra? Deus responde para ele: Josué, Israel pecou. Eu quero que você entenda que a igreja está destruída, a igreja está despedaçada. Algumas partes do corpo, alguns estão mortos, alguns membros desse corpo chamado igreja. Eu estou falando da igreja toda, a igreja normal, a igreja. Então, alguns membros da igreja de Deus, ela está morta, outros estão adormecidos. Então, um corpo, quando ele está morto, ele não vence ninguém, ele não anda. E ali, enquanto Deus falou: o que ocorreu? Josué perguntou para Deus: mas o que foi, Senhor? O Senhor responde: houve roubo. O cara chamado Acã, ele roubou. A Bíblia diz que ele roubou uma capa babilônica e um bracelete. Mas o que eu quero trazer para hoje? Existem pastores que estão na mídia que são lobos, são hipócritas, eles usam o evangelho para enriquecer ilicitamente. Então essa luta, esses discursos, isso não vale nada. Você pode esbravejar, você pode gritar, isso não vale nada, isso não vai resolver o problema, porque a missão da Rede Globo é destruir as famílias mesmo, porque eles são do diabo. E os crentes, chamado povo de Deus, uma boa parte são hipócritas, são mentirosos, são lobos, eles querem dinheiro. Enquanto isso não mudar, nós vamos perder sim. Então, a situação é muito grave porque a igreja está morta, os membros estão adormecidos. Então a igreja é uma podridão, a igreja não tem condições de enfrentar esse povo. Eu comparo a igreja hoje como se Davi, a Bíblia diz que Davi era um pequeno e enfrentou um grande Golias. A Bíblia diz que ele deu uma pedrada na cabeça do Golias e destruiu Golias. E eu quero fazer uma comparação. A igreja hoje tentando brigar com a Rede Globo é como você pegasse aquela arma que Davi pegou e pegasse um torrão molhado e jogasse no Golias. É dessa forma. Vocês, pastores hipócritas que estão aí na mídia, principalmente esses 4, vocês são a vergonha para o evangélico. É o que, se você for lá em Romanos capítulo 2, a partir do verso 19, vocês deveriam ensinar vocês mesmos. Vocês não ensinam ninguém, vocês são luz que se encontra em trevas. Mas povo brasileiro, você que
quer de fato ser um cristão, começa a estudar as escrituras, para de aprender com esses insensatos e cegos. Esses povos estão como aqueles que Jesus disse lá em Mateus 23, vocês se preocupam mais com ouro que com o templo. A Bíblia diz que Jesus fala que eles juravam pelo ouro e disse que era devedor, eles teria que ser devedor se jurasse pelo templo. Então eles dão valor muito mais ao dinheiro que à igreja. Então eu me envergonho mesmo de ser chamado de evangélico. Eu me envergonho com os camaradas desses que estão na mídia, com esses falsos discursos. Isso não vai resolver o problema. Quem precisa resolver o problema é cada um si próprio. Se converta. A minha mensagem de hoje é isso: converta-se, muda de vida. Se você é o líder da sua família, se você mudar, sua família vai seguir você. Se você der exemplo. E o resto é conversa fiada, é só discurso desses hipócritas para tomar o dinheiro das pessoas. Você vê um hipócrita pedindo 10% para o pai, para o filho, para o espírito, o outro pede 30% do seu aluguel. Isso nunca foi evangelho, gente. Vocês precisam abrir o olho. E eu me entristeço muito quando eu vejo esses caras aparecendo na mídia com esses falsos discursos. Esses caras são tão hipócritas. Eu pergunto assim, como que esses caras olham no espelho, né? De acordo com a Bíblia que eles conhecem. Isso é, como eu já disse, isso que não é a minha opinião, isso é a verdade. A igreja está semelhante na época de Acã. A igreja rouba. A missão da igreja é salvar a vida, não é arrecadar dinheiro. Mas é claro que tem igreja séria no Brasil, mas são a minoria. São aqueles que não são vistos. E que Deus tenha misericórdia do Brasil. Em nome do Senhor Jesus.